Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu te falar. Algo muito interessante que nós temos que falar, aproveitando o cenário em que estamos, é muito vantajoso e, e sábio falarmos da atual situação que nós temos voltado para os direitos humanos. Para que entenda o que é o direitos humanos, por que se fala tanto em direitos humanos, né? Como que partiu do princípio de quando e como. O que temos que entender é que hoje a criação que temos hoje, né, da promulgação da nossa Constituição de 1988, ela partiu do princípio de quê? De onde que vem toda essa história de direitos humanos, de direitos fundamentais? De onde partiu? Nós tínhamos antigamente o Estado antigo, que era o quê? Acreditava-se na divindade, não que não tenha acredito, estou falando em outra situação. Então, tudo que a pessoa fazia na época antiga, no tempos antigos, os hebreus, os gregos, os judeus, que são praticamente os mesmos hebreus, né? Acontecia como? Havia a divindade, então havia o profeta, que tudo consultava-se ao profeta, e através da lei divina, que chamamos também de justnaturalismo, né? Através da lei divina era determinado se aquilo era ou não errado. Dizia-se é ou não pecado, mas era um erro. Então havia-se sempre a figura da divindade com essa situação. Depois disso, nós viemos para o Estado liberal, já que foi feito nessa época, partindo do princípio, né, um pouco antes, só voltar um pouco antes aqui, no ano de 1215, tivemos-se edito, né, como tendo a primeira Constituição, diz-se em tese, escrita, que é do ano de 1215 do João Sem Terra, né, o rei João Sem Terra, que os burgueses, que é diferente que se entenda da nobreza, né? A nobreza é uma coisa, o clero, a nobreza e a burguesia. Então os burgueses já estavam sendo bem atingidos em relação às cobranças de impostos e tomadas de terra pelo rei, aonde, digamos, reuniu-se com ele e através disso fizeram com que ele assinasse algumas regalias, para que as pessoas tivessem certas regalias. Isso pensando-se, lógico, neles, né? Mas parte-se deste princípio. Depois disso, nós tivemos o Estado liberal, que foi parte-se também do princípio da criação que nós tivemos, criação das 13 colônias, que é interessante que vocês entendam sobre as 13 colônias americanas, que foram aquelas pessoas que eram condenadas e pessoas que eram malquistas da Inglaterra, foram mandadas para aquela parte de lá, como dizia-se para eles que era vantajoso, mas era como se fosse mandar esse pessoal para lá, e lá eles distribuíram-se em 13 colônias, cada um ficou naquela família, cada povo foi ficando naquele local, e lá é tido hoje que é o Estado americano, que é os Estados Unidos. Então, através das 13 colônias, que foi o tratado que eles fizeram entre eles, e são a história que nós podemos desmembrar mais ainda, só em resumo, parte-se deste princípio também. A França também, com as revoluções que tivemos, então o Estado liberal, onde foi criado, sim, teve aquela parte onde o Estado tem as suas regalias, Estado, mas deixava as pessoas mais livres, então o Estado era mais liberal. Então tivemos essa parte. Depois nós viemos para o Estado moderno. Falando só um pouco sobre liberalismo, nós poderemos falar também um pouco da primeira geração, né? Que é os direitos civis e políticos que tivemos, as pessoas que adquirimos, tudo nessa época. Depois viemos para o Estado moderno. No Estado moderno é onde chegou-se nós temos a Constituição do México e de Weimar, que parte da igualdade, onde traz sim a parte de igualdade, onde o Estado ele já passou a intervir mais na vida das pessoas, ele já passou a ditar mais regras, como nós temos aí os direitos sociais, né? Partiu-se a partir daí. Se analisar bem, essa criação partiu-se já também de guerras que tiveram, muitas guerras que foram tendo. Então, a partir desse princípio, a criação dessa igualdade, tá?
E depois nós tivemos a próxima fase, que é a Constituição, que ela trata mais sobre a fraternidade. Então foi a primeira que falou de liberdade, depois a segunda que nós tivemos, que foi da igualdade, e essa terceira da fraternidade. Nesse caso eu já estou citando a primeira, a segunda e a terceira geração que nós temos dos nossos direitos, que foram vindo adquirindo de lá para cá. Tá, mas enfim, vamos falar mesmo sobre direitos humanos, que no ano depois da Segunda Guerra Mundial, né, que houve no mundo, que foi as duas únicas guerras que até hoje existiram, na parte dessa Segunda Guerra Mundial foi quando criou-se a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E após isso tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a nossa Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, ela pegou um embasamento muito forte dos direitos fundamentais, são nossas garantias, são nossos direitos. Então, o nosso país, o Brasil, ele tem muitos acordos, muitos tratados de direitos humanos. Então, não é simplesmente o fato de se falar por que disso, não são leis de agora, são leis anteriores, promulgadas, que são muito bem estudadas e com embasamento para os nossos direitos, para que nossos direitos não sejam atingidos pelo Estado. Então, a gente fala-se até em controles e pesos de constitucionais que garantem. Então, são garantidores, porque a Constituição ela veio para trazer nossos direitos e garantias. Então, aonde nós estipulamos ao Estado, que é, para quem entende, o Estado, mais uma vez, o nosso país, nós damos o seguinte, liberamos a ele determinados pontos, mas nós temos os nossos direitos e garantias. Esses não podem ser invadidos pelo Estado. Quando o Estado invade os nossos direitos, é aí que prevalece, hoje dito, os direitos humanos, que partem deste princípio, os nossos direitos fundamentais. Partem-se deste princípio. Esse aqui é, em resumo, só para você se atentar e buscar um pouco sobre isso. A necessidade que você tem que entender um pouco mais sobre esses direitos e garantias e princípios que nós temos constitucionais, que eles não podem ser invadidos, independente do que tenhamos que ser feito. Por mais que uma pessoa ele tenha de atitudes que seja de ilicitude, que seja de ilegalidade em determinada situação, mesmo assim não pode ser invadido o direito da pessoa humana. Não pelo fato do Estado chegar e querer condenar, querer aplicar uma sanção, querer aplicar uma pena em determinada situação ou determinado indivíduo, tem que se atentar, acima de tudo, o direito da pessoa humana, né? Que é o direito de que a nossa Constituição, muitas vezes, fala-se que o bem maior que nós temos é a vida, mas a nossa Constituição fala que para que temos, nosso maior direito é a nossa liberdade. E para que tenhamos essa liberdade, temos que dar bastante segurança para nós como indivíduo, como sociedade, como cidadãos brasileiros, temos que ter os nossos direitos, os nossos princípios fundamentais, os nossos direitos e garantias acima de tudo. O direito como pessoa humana, esse é o que tem que prevalecer, independente da situação a que venha a se ter. Tá? Então, isso é importante que vocês se atentem. Eu queria deixar esse princípio, esse primórdio, essa pedra fundamental antes de darmos início. Continuar ainda mais sobre explicação sobre direitos humanos e determinadas outras matérias. Aguardo vocês até a próxima. Muito obrigado.